Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a vantagem do EAD, né? Você não sabe a hora que você está assistindo. E pensando nisso, hoje trouxemos uma palestra muito interessante para vocês. Não só pensando no técnico, no tecnólogo em radiologia, né? Mas pensando no contexto geral, né? Todo o pessoal que lida, todo o pessoal que trabalha em ambientes que envolvam radiação ionizante. Ixi, radiação ionizante, hein? Fala esse termo radiação, já dá um medo, né? Por isso mesmo, estão vendo essa figura aqui? Vamos ajudá-los a identificar o que é essa figura, né? Você está vendo aí um pessoal tudo entrincheirado, tudo apavorado, né? O que deve ser? Um assalto, uma invasão alien? Por incrível que pareça, um raio-x do leito. Pensando em desmistificar um pouco, o pessoal conhecer um pouco mais de como lidar, normas, legislação, em torno dos ambientes que lidam com radiação ionizante, trouxe hoje meu amigão Ricardo para estar falando um pouco com vocês da parte de física, né? Parte de proteção radiológica. Físico, né? Outro que dá medo também, né? Fala, ixi, físico, lá vem físico. Mas não, um cara show de bola que veio compartilhar um pouco do conhecimento dele aí com a gente. Eu fico muito grato. E eu quero passar a bola agora para o Ricardo, que vai estar falando sobre proteção, vai estar um pouco tirando nossas dúvidas, né? Que muitas dúvidas. E bora lá para mais um curso, galera. Abraço. É com você, Ricardo. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Ricardo, físico médico, técnico em radiologia. Como o meu amigão Paulo me apresentou a vocês, venho aqui hoje para poder a gente conversar um pouquinho sobre proteção radiológica e dando uma introdução aí para que vocês possam atuar de maneira a seguir as normas da portaria. Sou supervisor de radioproteção pela Proterrad, pós-graduação em anatomia macroscópica e por imagens pelo Centro Universitário São Camilo, docente do curso de tecnologia em radiologia pelo Centro Universitário Senac, docente do curso de pós-graduação pelo Centro Universitário São Camilo e mestrando em tecnologia nuclear pelo IPEM São Paulo. Comentando sobre essa imagem que o Paulo falou com vocês, essa imagem é uma imagem que em muitos casos acontece no leito, onde o profissional de radiologia, quando na realização de um exame radiológico, os profissionais ali do corpo de enfermagem acabam ficando com receio de estarem naquele momento da exposição à radiação. Perfeito. Eles devem ter receio, sim, de estar próximo à fonte de radiação. Deve-se obter um distanciamento mínimo de pelo menos 3 metros para que não tenha nenhum tipo de exposição a essa radiação secundária. Isso aí já perfaz, né, um atendimento de qualidade e eficácia sem nenhum tipo de exposição à radiação. Tá? A gente fala de um limite de 99%, né, de segurança para que se tenha 1% de cautela. Então não precisa se esconder atrás de armários, porque isso daí pode até ocasionar um acidente ou alguma coisa do tipo, tá? Então, se distanciando, estando a pelo menos 3 metros de distância é o suficiente. Quando tiver que estar próximo ao paciente, aí sim que esteja atrás do avental, ou seja, atrás do profissional de radiologia que ali está fazendo o exame, ou então também com vestimentas plumbíferas. O conteúdo de hoje a gente vai falar sobre a portaria 453, né, dentro do seu objetivo, os efeitos biológicos, princípios básicos de proteção radiológica, regras básicas de proteção radiológica, uso de vestimentas de proteção individual para pacientes, equipe e eventuais acompanhantes, uso de dosímetros individuais e dispositivos legais de sinalização. Entrando com essa imagem, nós vamos falar aqui sobre entendendo melhor o fator exposição versus contaminação. Né? Então, a exposição, em se tratando aqui, por exemplo, de uma pessoa exposta ao sol, então ela está exposta ao sol, tá? E a contaminação é quando você tem o contato, né, com o material, no caso, se for uma fonte, alguma coisa desse tipo, aí você tem a contaminação, ou qualquer material biológico que seja, também para provocar a contaminação. Então tem que haver o contato para que haja a contaminação, tá? Então é diferente exposição e contaminação. No capítulo 2 aqui, no sistema de proteção radiológica, nós vamos falar dos princípios de justificação. Então, atividades envolvendo radiação devem ser justificadas em relação
a outras alternativas e produzir um benefício líquido positivo à sociedade. Então é a relação risco-benefício. Essa relação risco-benefício, ela segue o princípio de otimização de Alara, né, onde diz que todas as exposições devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente execuíveis, levando em consideração fatores sociais e econômicos, né? Ou seja, nós devemos apenas realizar as exposições quando necessário e nunca assim sem ter uma motivação para que isso aconteça. As exposições médicas devem ser otimizadas no valor mínimo necessário para a obtenção do objetivo radiológico, então do diagnóstico, né, compatível com os padrões aceitáveis de qualidade de imagem. Para tanto, devemos considerar o seguinte: a seleção adequada do equipamento e os acessórios, os procedimentos de trabalho, a garantia de qualidade, os níveis de referência de radiodiagnóstico para pacientes, as restrições de dose para o indivíduo que colabore, no caso, o acompanhante, né? Então, a gente também tem que trabalhar com a proteção para o acompanhante. Lembrando, né, é válido lembrar que sempre, né, crianças menores de idade, né, e idosos sempre deverão ter um acompanhante consigo para a realização dos exames de diagnóstico por imagem, tá? Por normas de segurança e portaria também. Dando continuidade no princípio de limitação de doses individuais, nenhum trabalhador deve ser exposto à radiação, sem que seja necessário, sem que tenha conhecimento de riscos e sem que esteja adequadamente treinado. O limite de dose não é uma fronteira entre o seguro e o perigoso. Então, o limite de dose, né, deve ser aplicado de diferentes formas, com relação à exposição ocupacional. Esse limite é utilizado como uma restrição limitativa do projeto e operação de uma instalação. Também deve ser empregado também como controle de acumulação de dose de um trabalhador. Devemos manter também os limites de dose equivalente anual para os tecidos abaixo do limiar de detrimento, para os efeitos não estocásticos nesse tecido. Então, por exemplo, né, a limitação para mulheres gestantes é um fator assim preponderante e muito preocupante, né? Antes mesmo de fazer a exposição, deve vir a perguntinha básica para paciente do público feminino, né? Suspeita a gestação? Se acaso a paciente ficar com uma face interrogativa, você repete novamente a pergunta, só que reformulando, né? Qual foi a data da última menstruação? Se ainda assim persistir a dúvida pela paciente, é aconselhável que peça para que ela retorne ao médico para que ele possa dar o próximo passo, porque feito a exposição, não há como voltar atrás. Então, esse momento é muito importante, né, da pergunta. A anamnese deve ser feita antes de todos os exames radiológicos, tá? Para mulheres gestantes, a gravidez deve ser notificada ao titular do serviço tão logo seja constatada, seja profissional, né, ou trabalhando não no meio da radiologia, mas de outros setores em que tenha contato diretamente nos setores de radiologia. As condições de trabalho devem ser revistas para garantir que a dose na superfície do abdômen não exceda 2 milisievert durante todo o período restante da gravidez, tornando pouco provável, assim, que a dose adicional no embrião ou no feto seja, né, ou se exceda a 1 milisievert nesse período. Ainda dentro dos princípios de limitação de doses, é válido nós recordarmos o seguinte: menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x diagnóstico, né? Muito menos assim como estudantes. Então, nós sabemos que justamente para ser estudante na radiologia, tem que ter uma idade mínima de 18 anos, por conta disso. Então, só para vocês terem ideia de como é a seriedade de lidar com radiação ionizante e a responsabilidade. Na prevenção de acidentes, né, no projeto e operação dos equipamentos e de instalação, deve-se minimizar a ocorrência de acidentes, ou seja, exposições potenciais. Deve-se desenvolver os meios e implementar as ações necessárias para minimizar a contribuição de erros humanos, que levam à ocorrência de exposições acidentais. Devemos, dentro dos requisitos operacionais, né, obter o registro dos equipamentos radiológicos,
o licenciamento, que envolve a aprovação do projeto arquitetônico, o alvará de funcionamento e o memorial descritivo de proteção radiológica. Esse memorial descritivo de proteção radiológica tem a descrição do seguinte: descreve o estabelecimento e suas instalações, tem que haver um programa de proteção radiológica e os relatórios de aceitação da instalação. Lembrando que todos esses dados, né, também a vigilância sanitária está dentro em relação à cobrança dessas questões. Então, os serviços de radiodiagnóstico devem implementar, ou implantar uma estrutura organizacional de modo a facilitar o desenvolvimento de uma cultura de segurança que se traduza em item A, adoção de uma atitude de prevenção e de aprimoramento constantes em proteção radiológica como parte integrante das funções diárias de cada membro da equipe. Definição clara das linhas hierárquicas para a tomada de decisões no âmbito do estabelecimento e as responsabilidades de cada indivíduo. Estabelecimento de um conjunto de regras e procedimentos tendo a proteção radiológica como tema prioritário, incluindo a pronta identificação e correção dos problemas, de acordo com a sua relevância, claro. Para cada setor de radiologia diagnóstica ou intervencionista desenvolvida no estabelecimento, o titular deve designar um médico em se tratando de radiologia no âmbito de serviço, denominado como RT, responsável técnico. O RT deve estar adequadamente capacitado para as responsabilidades que lhe competem a possuir certificação de qualificação, conforme especificado nesse regulamento. O RT pode se responsabilizar-se por, no máximo, 2 serviços, desde que haja compatibilidade operacional de horários, ou seja, não tem como ele estar ao mesmo tempo nos 2 locais. Cada RT pode ter até 2 substitutos para os casos de seu impedimento ou ausência, né? A gente tem que contar justamente com isso também e a norma prevê isso. O titular do serviço também é RT, deve assumir as responsabilidades de ambos. É permitido ao RT assumir também as funções de SPR, Supervisor de Proteção Radiológica, desde que seja possível, né, a compatibilidade entre as funções e não haja prejuízo nenhum em seu desempenho. Em estabelecimentos hospitalares, deve haver um comitê de proteção radiológica integrado por, no mínimo, o supervisor de proteção radiológica, um representante da direção do hospital, né, e um médico especialista de cada uma das unidades que fazem uso das radiações ionizantes. Tá? Isso também pode envolver, enfim, todo o público, né? Pode ser envolvido. O pessoal de engenharia de segurança de trabalho, né? O pessoal de SESMIT pode ser envolvido nesse comitê. Sim, perfeito. São muito mais informações. Quanto mais informações, melhor formado fica o comitê. Revisar sistematicamente o programa de proteção radiológica para garantir que os equipamentos sejam utilizados e os procedimentos executados observando-se os regulamentos vigentes de proteção radiológica.